Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast O Sofá Amarelo. O episódio de hoje é baseado numa sugestão que me foi dada pelo meu amigo Cristiano Justino e que tem a ver com a questão de nós não sermos apenas a nossa profissão. Ora, o que é que isto quer dizer? Antigamente era muito comum nós associarmos uma pessoa a uma profissão, e neste caso a uma única profissão. Às vezes até acontecia as pessoas terem o seu apelido baseado nessa profissão, ou seja, era o Paulo Ferreiro, o João Padeiro, ou às vezes era uma alcunha, não é? Mas havia muito esta questão. E depois havia, claro, os médicos que eram conhecidos na aldeia ou na cidade e que, portanto, eram a sua profissão, ou seja, aquela pessoa era associada àquela profissão e o resto da sua vida era como se fosse assim um livro em branco, como se mais nada existisse em termos de talentos, em termos de qualidades, em termos de ser humano, no fundo, não é? Em termos de alma. E as coisas foram evoluindo e nos dias de hoje é muito comum as pessoas terem mais do que uma profissão. E isto também tem a ver com uma exploração do potencial infinito que nós somos, não é? Isto significa que nós temos todos muitos talentos, nós poderíamos ter os talentos todos do mundo se de alguma forma puxássemos por eles. É óbvio que alguns serão sempre mais fortes do que outros. De qualquer das formas, quando nós exploramos apenas e só uma profissão, estamos apenas a explorar esse pedacinho de nós, desse nosso potencial. E, portanto, ficamos muito aquém desse potencial enorme que somos e que temos. Depois, para além disso, há muito aqui a questão de não sermos avaliados por quem somos, mas mais pela profissão, que a profissão depois está associada a um ordenado, está associada a um estatuto, e portanto nós somos analisados um bocadinho por aí em termos sociais. Lá está, é muito aquilo que se espera de nós. E tem muito a ver com as expectativas em relação ao nosso progresso em termos financeiros, a casa que temos, o carro que temos, etc. E isso agora acontece muito menos, porque lá está, porque há uma exploração a outros níveis e portanto as pessoas mudam de profissão com mais facilidade e exploram diversos potenciais que têm a esse nível, em termos profissionais, em termos artísticos também, em termos criativos, podem também aprofundar hobbies e de alguma forma explorar isso também, não é? Agora a questão é, nós enquanto seres humanos, nós não somos a nossa profissão. Ou seja, eu não sou analisada como fotógrafa, por exemplo, até porque tenho várias profissões e, portanto, isso seria um bocadinho redutor. Lá está, é redutor nós fazermos com que aquela pessoa seja apenas aquilo. E depois há determinadas características que são atribuídas a uma profissão ou aos profissionais, assim é que é, e que, quer dizer, são estigmas no fundo e são preconceitos e que de facto não são verdadeiros, quase nunca até, porque as coisas evoluíram e já não são dessa forma. Então, quando nos reduzem a uma profissão e quando nos analisam e avaliam com base nessa profissão, é óbvio que há uma margem de erro brutalíssima e que nós somos muito mais do que isso, não é? Principalmente os que têm mais do que uma atividade, mas mesmo os que só têm uma atividade, quer dizer, nós não podemos ser avaliados como o advogado, ou como o treinador, ou como o professor, ou como o pedreiro. Isso é apenas aquilo que nós fazemos, e aquilo que nós fazemos é muito diferente daquilo que nós somos. Nós, enquanto alma, somos muito mais do que isso, ok? E aí já passamos para o nível da alma e passamos também para o nível do coração. O coração que nós temos, aquilo que nós sentimos, aquilo que damos aos outros, aquilo que nos faz feliz, aquilo em que ajudamos os outros a obter mais felicidade, aquilo em que contribuímos. Como é que nos divertimos. E reparem, às vezes o propósito da alma vai muito além da profissão.
O propósito da alma pode estar em trabalho voluntário. O propósito da alma pode estar na maternidade, por exemplo. Uma mulher pode encontrar o seu propósito simplesmente a ser mãe. E pode ter nascido, entre aspas, principalmente para essa missão. Agora, isso não quer dizer que ela não tenha uma profissão, ou várias, pode ter. Mas isto também é quem ela é. E ela também pode explorar esse seu potencial. E, portanto, nós somos tudo isso. Nós somos os nossos hobbies. Nós somos seres humanos em interação com outros seres humanos, seja com amigos, seja com família. Nós somos seres humanos que dão e que recebem e que interagem e que se divertem e que viajam. E ainda para mais nos dias de hoje, não é? Nós nos dias de hoje exploramos mais o mundo, experimentamos mais coisas, conhecemos mais pessoas, obtemos mais oportunidades e isso também faz com que possamos explorar o nosso potencial de outra forma. Portanto, antigamente as coisas eram diferentes, as pessoas tinham aqueles checkpoints, não é? Que tinham que casar com uma pessoa e era para a vida, depois tinham que ter filhos, tinham que ter uma profissão também para a vida, tinham que construir uma casa também para a vida, viviam sempre na mesma cidade, viajavam um pouco na maior parte dos casos, ainda que houvesse exceções, e portanto as coisas funcionavam desta forma. E isto estava absolutamente formatado. Ora, nos dias de hoje, não só a internet nos dá acesso a um mundo, a uma imensidão de opções exploratórias, como nós próprios temos tendência para viver em mais do que uma cidade, às vezes até em mais do que um país. Não casamos e temos filhos obrigatoriamente. Podemos ter também, mas também nos exploramos nesse aspecto. Porque também recebemos muito mais informação e podemos tomar opções que não eram as opções tradicionais, mesmo em termos, mesmo se falarmos no caso da educação dos nossos filhos, maternidade, paternidade, etc. Fala-se também na questão da parentalidade consciente, que já é também algo um bocadinho diferente daquilo que era feito antigamente, mas esse é outro assunto à parte. Mas depois também somos uma geração que viaja muito, somos uma geração que arrisca mudar de emprego, arrisca mudar de profissão, que nem sempre compra casa ou muito raramente compra casa, e portanto tudo é diferente. Temos mais amigos, interagimos mais com amigos, vamos a concertos, vamos a festivais, vamos passar férias do outro lado do mundo, vamos para templos fazer retiros. Quer dizer, a nossa geração abriu um leque de possibilidades e de oportunidades em que se está a explorar esse potencial da alma. Então nós não podemos ser redutores ao ponto de nos colocarmos apenas num rótulo que é apenas uma profissão, porque a profissão tem a ver com aquilo que fazemos. E aquilo que fazemos já não é aquilo que fazemos a vida inteira. Muitas vezes aquilo que fazemos é aquilo que estamos a fazer naquela altura da nossa vida. Ok? E depois há uma busca muito maior do que antigamente por uma vocação da alma. Uma ou várias, mas muitas das vezes por uma vocação maior, que é uma vocação que vem do coração e que nos coloca ao serviço da comunidade, de uma forma prazerosa, em que de facto a nossa alma brilha com aquilo que estamos a oferecer à comunidade. E pode ser trabalho artístico, pode ser cozinhar, pode ser bordar, não interessa, é assim, tudo aquilo que oferecemos que sai da alma, que sai com prazer, com gosto, com paixão, é algo que nós estamos a oferecer à comunidade. É algo que nos faz brilhar a alma e que nos faz mais felizes. E nada indica que só possamos ter uma paixão dessas, não é? Eu também, no pouco conhecimento que eu tenho sobre a numerologia, sei que, por exemplo, eu no meu destino tenho um número que é muito abrangente em termos vocacionais. E as pessoas estranham imenso porque eu já mudei de profissão várias vezes e neste momento tenho várias profissões e trabalho em duas áreas aparentemente muito diferentes. E tenho amigos que estão exatamente nesta situação também, não é? E portanto nós temos aqui um pezinho em 4 profissões diferentes e conseguimos fazer aqui um malabarismo
em que conseguimos avançar com as 4. É óbvio que isto também pode ter desvantagens, porque não estamos a dedicar todo o nosso tempo, energia, esforço, dedicação e aprendizagem apenas a uma área. Estamos aqui a desperdiçar alguma energia em muitas áreas diferentes. Mas se for isso aquilo que nos faz felizes, e se for essa a forma da nossa alma brilhar, por que não? É uma opção. É uma opção desde que funcione para nós, desde que possamos fazer essa gestão de uma forma inteligente e eficaz e que possa ser proveitosa até também, e claro, sustentável em termos financeiros. Mas acabou essa ideia de que temos que escolher uma profissão para a vida. Essa ideia acabou. E a ideia de que somos a nossa profissão também acabou. Okay? No meu entender, nós somos muita coisa. Nós somos um ser com potencial infinito, e não é só no meu entender, claro. A espiritualidade, de uma forma muito genérica, defende que somos esse ser infinito e, portanto, esse potencial é infinito e nós podemos nos explorar consoante queiramos, a cada momento da nossa vida. Havia muita coisa que ficava por viver e por explorar antigamente numa vida, numa encarnação, se formos pensar nisso. E agora dá-me ideia que esta geração que se explora mais em cada vida, vive mais, experimenta mais em cada vida, ok? São coisas diferentes, não há aqui o melhor nem o pior, são coisas diferentes, mas a tendência tem sido esta agora. E no fundo há um respeito maior, ou seja, uma verdade maior em relação ao propósito da alma, em relação àquilo que nos faz felizes, porque antigamente as pessoas podiam passar uma vida inteira numa profissão que detestavam e na qual eram tremendamente infelizes e, portanto, picavam o ponto, faziam o esforço, estavam ali das 9 às 5 e depois iam para casa para fugir a essa profissão que os deprimia. E felizmente hoje em dia, pelo menos, há essa busca de emoções mais positivas e de um propósito da alma, independentemente disso estar reduzido a uma profissão ou a várias. Mas, resumindo, nós não somos apenas a nossa profissão, nós somos seres com emoções, com experiências, com vivências, com preferências, com paixões, com vontade de viajar e de explorar e de facto essa viagem exploratória dá muito sentido à vida. Desde que não nos julguemos uns aos outros em relação a essa busca, em relação a essa exploração. Cada um no seu caminho, cada um a tentar ser feliz, cada um a explorar os seus dons e as suas vocações. Que haja respeito por essa exploração e que possamos sair cada vez mais do estigma, que possamos sair cada vez mais dessa obrigatoriedade daquilo que temos que ser ou daquilo que temos que escolher. Ok, poderá haver aqui uma escolha, especialmente quando escolhemos o que estudar, mas isso é uma base. A partir daí depois nós podemos ir crescendo e explorando com base nisso, e isso não quer dizer que a dada altura não enverdemos por uma área completamente diferente, até porque somos muito novos quando escolhemos o que estudar, ok? Por acaso é engraçado, porque como eu já mudei várias vezes de profissão, às vezes as pessoas têm tendência para dizer que eu escolhi mal o meu curso, mas eu fiz uma reflexão sobre isso e é muito engraçado, porque na base a escolha foi bem feita, porque eu escolhi Ciências da Comunicação, essa é a minha licenciatura, depois tirei outros cursos superiores, mas na base temos a comunicação e tudo aquilo que eu faço usa e abusa da comunicação. Portanto, no fundo, o meu propósito também passa muito por aqui, portanto, seja a escrever, a fotografar, a dar palestras, com consultas, a dar aulas, a fazer um podcast, eu estou no fundo a comunicar e, portanto, essa foi a base e a partir daí eu exploro tudo o resto, seja em termos artísticos, seja em termos espirituais, eu uso essa comunicação para explorar aqueles que são os talentos que me chamam, que me fazem brilhar a alma.
E portanto, como veem, nós somos muito mais do que um rótulo. Um rótulo é muito redutor e nós não temos que caber nele. Espero que tenham gostado e espero que isto ajude especialmente aqueles que têm várias vocações ou aqueles que já mudaram de profissão e que sofrem pressões no sentido de escolher uma profissão e de ficarem por aí. Então eu espero essencialmente que sejam felizes e que se explorem e que explorem a vossa alma, ok? Então muito obrigada por me terem ouvido.